Boa noite, caríssimos alunos e alunas do quinto período do curso de Direito da UFRN, inscritos na disciplina Direito Penal 3. Hoje, segunda-feira, dia 22 de abril de 2019, estamos começando mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 3. Na noite de hoje, dando continuidade ao estudo do tema lesões corporais, nós iremos abordar, ou pelo menos iniciar a abordagem das formas qualificadas do delito previsto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, as diversas formas qualificadas de lesão corporal. Muito bem, gente. Nós temos, primeiramente, a missão de apontarmos dentro da normatividade jurídica brasileira quais são os dispositivos legais que tratam das formas qualificadas do crime de lesão corporal. Nós temos, respectivamente, os delitos previstos nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 9º do artigo 129 do Código, que tratam, meu caro Felipe, que tratam das modalidades qualificadas de lesão corporal. Os 3 primeiros parágrafos do artigo 129, a qualificação do resultado, ela encontra-se assentada no resultado agravador, ou seja, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, no parágrafo 3º, a lesão corporal nessas situações hipoteticamente previstas pelo legislador penal qualifica-se em razão da gravidade da ofensa à incolumidade física da vítima. Mas nós temos também ainda uma outra forma de lesão corporal qualificada, essa por sua vez prevista lá no parágrafo 9º do artigo 129, que tem como elemento qualificador da conduta o fato da violência ter sido praticada dentro do contexto da violência doméstica, não necessariamente contra a mulher, né? No âmbito da violência doméstica. Nós vamos, inclusive, aqui discorrermos acerca disso, tratando que nem toda a violência doméstica é praticada contra uma mulher. Nós temos aí a violência doméstica que pode ser praticada, inclusive, por um sujeito ativo masculino, feminino, contra um sujeito passivo masculino, que o parágrafo 9º do artigo 129 leva em consideração não é a violência de gênero, não é a violência contra a mulher, e sim a violência no âmbito das relações domésticas, familiares, de convivência, de coabitação. Aqui não se leva em consideração realmente, gente, a questão do gênero, mas sim, tão somente a questão da violência doméstica. Mas nós vamos tratar disso bem direitinho logo mais na frente. Primeiramente, pessoal, o legislador penal brasileiro, ele referencia no parágrafo 1º do artigo 129 algumas hipóteses, algumas situações hipoteticamente previstas pela nossa norma penal incriminadora, nas quais a lesão corporal é tida como de natureza grave, né? Nós temos aqui algumas situações em que a lesividade e, portanto, a reprobabilidade da conduta do agente que pratica uma determinada ofensa em detrimento da integridade física do seu semelhante, ela é tida como mais grave, ela é tida como qualificada em razão da ocorrência de determinados resultados agravadores, que, como a gente vai ver, eles podem derivar em determinadas situações exclusivamente a título de culpa, e em outras situações, nessas 3 primeiras hipóteses de lesão corporal qualificada, a lesão corporal qualificada de natureza grave do parágrafo 1º do artigo 129, natureza gravíssima do parágrafo 2º do artigo 129 e
a lesão corporal seguida de morte, do parágrafo 3º também do artigo 129, em algumas situações vejam só vocês, a presença de um resultado agravador advindo a título de culpa. Em outras situações, a título de dolo. Em outras, eventualmente, a título de culpa e a título de dolo. Mas nós vamos tratar de todas essas situações individualmente consideradas. As lesões corporais de natureza grave, elas encontram-se disciplinadas justamente nesse parágrafo 1º do artigo 129, certo? Em que o legislador penal brasileiro tratou de referenciar 5 situações descritas hipoteticamente pelo legislador como sendo hábeis a produzir a provocação desse resultado agravado, de um desses 5 resultados agravadores que eventualmente qualificam o crime de lesão corporal, trazendo uma natureza grave a esse delito. Quais são essas situações? Nós temos a incapacidade para as ocupações habituais por período de mais de 30 dias, nós temos o perigo de vida, nós temos a debilidade permanente de membro, sentido ou função, e nós temos ainda a aceleração do parto. Primeiramente, a lesão corporal de natureza grave, em que ocorre o afastamento das atividades habituais do indivíduo por período superior a 30 dias. Nessa situação, a lesão é considerada grave, porque a ofensa à incolumidade física ou à saúde da pessoa vitimada pelo crime foi de tal monta que ela precisou afastar-se de suas atividades habituais, de estudo, trabalho, atividade esportiva, certo? Deixando-a incapacitada, tanto física quanto mentalmente, por um período superior a 30 dias, para aquelas atividades que habitualmente a vítima praticava. Né? Esse resultado agravador aqui, desse primeiro inciso do parágrafo 1º do artigo 129, tanto pode advir a título de dolo, quanto a título de culpa do agressor. Né? Aqui o que se leva em consideração é a ocupação habitual do agente, da vítima. E o que vem a ser ocupação habitual? O que vem a ser ocupação habitual da vítima desse crime de lesão corporal de natureza grave, provocada em razão da incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias. A doutrina nos ensina que ocupação habitual é qualquer atividade costumeiramente desenvolvida pelo agente, pela pessoa humana. Não necessariamente importando numa atividade de natureza laborativa, não necessariamente importando na prática de um determinado trabalho ou de alguma ocupação que venha a produzir benefício, que venha a produzir lucro, certo? O sujeito que 3 dias da semana, por exemplo, dedica-se à prática de natação numa escola especializada deste tipo de modalidade esportiva, que eu tive a honra de praticar durante mais de 10 anos, a natação tem benefícios indiscutíveis, cientificamente comprovados. Eu comecei a fazer natação aos 10 anos, porque eu tinha problemas respiratórios, alergia, tinha bronquite asmática, e nadei dos 10 aos 21 anos, até concluir o meu curso de Direito da Natal, eu pratiquei natação. E é uma atividade, se há uma coisa que eu me arrependo foi de ter parado, entendeu? Foi de ter parado. Quando eu nadava, eu cheguei a nadar em ritmo de competição, no colégio que eu estudava, no ensino médio, eu pesava entre 72 e 78 quilos. Eu cheguei a espantosos 163 quilos.
porque eu parei de praticar atividade física, eu nadava e malhava, e eu comia muito e não engordava, né? E aí, quando eu parei de fazer atividade física, eu engordei imensamente. Hoje eu só estou com 128, pouca coisa, entendeu? Pouca coisa. Mas a natação é uma atividade que eu aconselho a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Acho que é importante porque desenvolve a capacidade cardiorrespiratória, entendeu? Trabalha a questão da musculatura. Atividade extraordinária. Os benefícios são cientificamente comprovados. Por exemplo, se um sujeito praticava natação 3 vezes por semana, num clube ou numa escola especializada desse tipo de atividade esportiva, e ele, em razão de ter sido espancado por um desafeto, deixou de se dedicar a essa sua atividade, ele não vai ter qualquer prejuízo de natureza profissional, a não ser que ele seja um nadador profissional, né? Mas assim, ele não vai ter qualquer déficit laborativo ou financeiro, mas ele vai deixar de desenvolver uma atividade que costumeiramente ele pratica por período superior a 30 dias. Se em razão de um espancamento o sujeito é impedido de praticar sua atividade esportiva durante mais de 30 dias, certo? É evidentemente que há a ocorrência, existe a ocorrência dessa hipótese do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 129. Ou seja, aqui não se foca na questão do trabalho, na questão laborativa, certo? Evidentemente, e a doutrina também nos ensina isso, que a ocupação deve ser lícita. O indivíduo que deixou de vender droga porque levou uma surra de desafeto, evidentemente que o direito não pode dar guarida a esse tipo de situação, certo? Agora, a moralidade ou imoralidade da atividade não é levada em consideração. Dançar polidense num clube noturno, aos olhos de alguns, pode ser uma atividade imoral, né? Fazer shows de striptease em clubes noturnos pode ser uma atividade até considerada, sob uma exegese moralista, como sendo algo imoral, mas não é algo ilícito. E pouco importa se a atividade desenvolvida ela era moral ou imoral, certo? Essa atividade pode ser intelectual, econômica, esportiva, certo? Inclusive não se prescinde nem, não é imprescindível nem, desculpem dizer, que essa atividade seja desenvolvida por uma pessoa adulta. Um bebê que sofra, Rogério Sanches aqui aponta inclusive esse exemplo, um bebê que deixe de mamar, de tomar banho, em razão de ter sofrido uma lesão corporal, certo? Por um período superior a 30 dias, deixará de exercer, de praticar as suas atividades habituais, isso é indiscutível. E, nesse sentido, até mesmo um recém-nascido, que tenha tido a sua incolumidade física exposta a uma lesão, que o incapacite no período superior a 30 dias, pode perfeitamente figurar como vítima desse tipo de crime, certo? Agora, é necessário que haja, gente, para a presença dessa forma qualificada do crime de lesão corporal, do ato da vítima ficar incapacitada para a atividade que desenvolvia costumeiramente, rotineiramente, certo? Se o indivíduo ficou incapacitado de executar atividade que apenas ocasionalmente, periodicamente, certo? Exercitava, ou se ainda que a atividade habitual que ele exercia, ele deixou de praticar por motivo outro que não as lesões à sua integridade corporal ou à sua saúde, por exemplo, o sujeito deixou de ir para a faculdade porque levou um murro, entendeu? Ele não ficou incapacitado, aí ficou com o olho roxo, ficou com vergonha, entendeu? A menina levou uma nada e outra ficou com uma marca no rosto, e muito vaidoso, não vou para a faculdade não. Briga de mulher geralmente é na base da unha e do puxavante de cabelo,
A garota leva uma cunhada de uma inimiga, de uma pessoa que ela não gosta dela. Não vou para a faculdade porque eu estou com essa cicatriz aqui, e passa mais de 30 dias sem ir para a faculdade, entendeu? Além de correr o risco de ser reprovada, a conduta contra ela praticada não se adequa a essa situação do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 129, não é lesão corporal, porque ela não deixou de exercer essa atividade acadêmica que habitualmente ela identificava em razão da presença de algo que a impossibilitou, certo? Não há nenhum nexo de causalidade, ela não foi porque vaidade, entendeu? Por medo que descobrisse que ela se envolveu numa confusão, ou o rapaz com o olho roxo, né? Mas não há, evidentemente, nenhum óbice substancial à prática daquela atividade rotineiramente desenvolvida pelo indivíduo. Ou seja, não há como se reconhecer a presença da qualificadora hora em estudo, pessoal. Né? Como é que se comprova essa incapacidade? Quem é o profissional habilitado para a comprovação dessa incapacidade para o exercício das atividades habituais? Logicamente que é o médico, sobretudo o médico legista, mas na sua ausência, outro profissional da área médica, que pode comprovar através de exame, através de perícia médica, certo? Que houve uma lesão incapacitante para período superior a 30 dias, certo? Outro aspecto que nós não podemos esquecer é o fato de que antes dos 30 dias não se pode presumir a incapacidade para as suas atividades habituais, certo? Não se pode fazer, não se pode atestar cabalmente que a vítima ela ficou afastada de suas atividades e não se transcorreram 30 dias. O que se pode fazer, e geralmente é que os médicos legistas fazem, no próprio laudo de exame de corpo de delito tem um local para marcar um xizinho, uma cruzinha, o médico marca, a vítima ficará afastada das suas atividades habituais por mais de 30 dias, o médico faz um mero prognóstico, certo? Que não tem valor probatório absoluto. Até porque geralmente se realiza um exame complementar após o decurso desse prazo para comprovação da gravidade ou não dessa lesão corporal, dessa espécie de lesão corporal ao qual faz referência esse inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 129, certo? Outro ponto, gente, o período que durar essa incapacidade, ela não se confunde com a duração da lesão. A lesão pode até se prolongar após os 30 dias, certo? Ou pode desaparecer antes, a marca, o hematoma, a equimose, certo? Mas o indivíduo persistir incapacitado para o exercício de suas atividades habituais por período superior a 30 dias. Inclusive porque essa incapacidade pode ser de natureza mental. O indivíduo ficou tão traumatizado, certo? Ficou tão impactado do ponto de vista emocional que acabou contraindo uma depressão. E as lesões, a sua incolumidade física podem até ter desaparecido, mas se for constatado que ele ficou afastado de suas atividades habituais, em razão dessas lesões que abalaram a sua saúde, a sua rigidez mental, porque lembre-se que a lesão corporal, ela tem como consequência lesionar tanto a incolumidade física, isso a gente viu na aula passada, quanto a saúde do indivíduo, certo? Ou seja, o indivíduo que, ainda que não, porque a lesão, ela não precisa ser visível, né? Uma lesão à saúde, por exemplo, que proporcione abalar uma das funções, como por exemplo a função digestiva, como por exemplo o bom funcionamento do sistema nervoso do indivíduo, né? Pode até não deixar marcas visíveis,
mas certamente tratar-se-á de um abalo, uma lesão à integridade física ou à saúde da pessoa. Por isso que essa incapacidade, ela não necessariamente durará o mesmo período da lesão, que persistir a lesão na pessoa humana, certo? Alguma dúvida, gente, sobre essa primeira hipótese de lesão corporal de natureza grave? Vamos agora trabalhar em cima da segunda hipótese de lesão corporal de natureza grave, essa por sua vez preconizada pelo inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 129, que diz que a lesão corporal será de natureza grave quando houver perigo de vida para a vida, certo? Mas o que é esse perigo de vida? Tem gente que diz que perigo de vida é equivocado, que o certo é perigo de morte. Na realidade, ambas as expressões estão corretas, semanticamente falando, né? Perigo de vida no sentido de perder a vida. Perigo de morte no sentido de vir e morrer. Não há diferença semântica, são expressões que na realidade traduzem-se como expressões absolutamente similares, né? Nessa situação, diferentemente do que acontece na situação hipoteticamente prevista pelo inciso 1º, ou seja, do parágrafo 1º do artigo 129, ou seja, a situação do afastamento das suas atividades habituais por mais de 30 dias, que tanto pode sobrevir a título de culpa ou de dolo, eu digo o resultado agravador, né? O resultado agravador tanto pode advir a título de culpa ou de dolo. Eu vai ficar mais de 30 dias sem trabalhar. Obviamente há o dolo. Isso, ou a título de culpa, quando o sujeito quer apenas lesionar a vítima do crime e a vítima acaba sem o desejo, sem o ânimo do agente, vindo realmente a ficar afastada mais de 30 dias. Né? Mas nessa situação aqui do perigo de vida, não. Aqui, necessariamente, preste atenção, essa situação do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 129, ela necessariamente tratar-se-á de um crime préter-doloso. Por quê? Porque é necessário que haja o dolo no antecedente. Dolo de quê? Dolo de lesionar a incolumidade física da vítima. E culpa no consequente, gente. Por que tem que haver culpa no consequente? Porque se houver dolo no consequente, aí não é lesão corporal de natureza grave coisíssima nenhuma. É tentativa de homicídio. Se há o ânimos mecânico, se há o dolo de matar, não, eu quero dar uma surra, mas se ele morrer, melhor ainda, não estou nem aí. Evidentemente que há dolo eventual. Ou seja, nessa situação hipoteticamente prevista pelo legislador penal, nessa segunda espécie, nessa segunda hipótese de lesão corporal de natureza grave, o resultado agravador, ele advém exclusivamente a título de culpa, certo? A vítima não quer, o agente não quer a morte da vítima, nem a exposição, aqui não há morte, viu? Aqui é a mera exposição a perigo de vida. Mas vamos dizer que no parágrafo 3º existe realmente a lesão corporal seguida de morte, certo? Que nós vamos estudar mais lá na frente. Na aula de hoje ou talvez na aula de amanhã. Mas aqui não, aqui nós temos nessa segunda situação, descrita pelo parágrafo 1º do artigo 129, o dolo tão somente no tocante às lesões corporais. E o resultado agravador advém a título de culpa. Saúde, Beatriz. A título de culpa. Certo? Estamos aí, pessoal. Um típico exemplo de crime préter-doloso. Né? Que é a figura do préter-dolo, que é dolo no antecedente e culpa no consequente. Existe um crime virtual e um crime real. Virtual no sentido
do crime desejado, né? Existe um crime pretendido e um crime efetivado. E aí o agente, ele responderá em razão da presença exclusivamente da culpa no consequente, certo? Porque se houver dolo no consequente, aí não é lesão corporal de natureza grave, aí, logicamente, haverá o crime do artigo 121, já por nós amplamente estudado no início do semestre, o crime de homicídio, certo? Mas vamos lá, pessoal. Esse perigo de vida, ele não pode ser presumido. Ele tem que ser concretamente constatado através de laudo pericial, através de exame médico. É preciso que haja um atestado exarado por profissional competente, o médico, que declare efetivamente, após o exame pericial detalhado, certo? De que a lesão corporal expôs a pessoa a uma situação de risco de vida. Não basta que haja uma mera presunção. A simples constatação de que a lesão poderia ter vindo a matar, como por exemplo, se ela foi em determinado ponto vital do organismo do indivíduo, certo? Vamos supor, a lesão foi no pulmão. Ele deu um chute aqui na caixa torácica, entendeu? Com muita força. E, em tese, isso poderia suscitar a presença dessa qualificadora, certo? Ocorre que não se admite que se presuma o perigo de vida. É preciso, ou seja, não basta que a lesão se dê em determinada área, em determinada zona, em determinada região do corpo da pessoa humana, certo? Isso por si só não autoriza a conclusão de que a vítima teve a sua vida colocada em xeque, colocada em risco, certo? É preciso que haja a comprovação, através do exame pericial, do exame médico, de que o indivíduo poderia ter vindo a morrer em razão daquela, que foi realmente colocado em risco de vida, em razão daquela determinada lesão corporal, certo? Gente, o terceiro inciso desse parágrafo 1º do artigo 129 traz-nos ainda uma nova espécie de lesão corporal de natureza grave, quando há a debilidade permanente de membro, sentido ou função. O que é debilidade permanente de membro, sentido ou função? Primeiro, vamos estudar o que vem a ser debilidade. O que é debilidade? Debilidade é a característica de tornar débil, é o ato de tornar débil. O que é débil? Fraco, enfraquecido. Débil mental. O que é um débil mental? É uma pessoa fraca do juízo, né? Quociente intelectual muito discreto, digamos assim. A debilidade vem a ser o enfraquecimento, a redução, a diminuição da capacidade funcional de uma determinada parte do organismo humano. O legislador penal trata nessa qualificadora de três elementos, melhor dizendo, que qualificam o delito em razão dessa debilidade permanente. Membro, sentido e função. O que são os membros? Os membros são os apêndices do corpo humano, abrangendo os membros superiores, braço, antebraço, mão, e os membros inferiores, coxa, perna, pé. São os membros, são os apêndices do tronco do corpo humano. O que são os sentidos? Os sentidos nada mais são do que as faculdades sensoriais, as faculdades perceptivas do mundo exterior: olfato, audição, visão, tato e paladar, os famosos 5 sentidos.
Dizem que as mulheres têm um sexto, né? Dizem que as mulheres têm um sexto sentido. Às vezes eu acredito nisso mesmo. E o que é função? Função é uma capacidade específica do organismo humano, própria de um determinado órgão, de um determinado sistema, de um determinado aparelho, como por exemplo, função digestiva, função respiratória, função cardíaca, função sexual, função reprodutora, função circulatória, função locomotora, função sensitiva. As funções que são as habilidades, né? São justamente as aptidões perceptivas, as faculdades perceptivas inerentes ao funcionamento de determinados órgãos do organismo humano, consistindo, portanto, na atuação específica ou própria desempenhada por aquele órgão, por aquele aparelho, por aquele sistema. Certo? Aqui, a gravidade da lesão se dá em razão da diminuição, da redução na capacidade, e portanto na debilidade, né, permanente de membro, sentido ou função. Nós vamos entender esse permanente, gente. O legislador penal especificou que quando a lesão corporal sujeitar a vítima à debilidade permanente de membro, sentido ou função, haverá a presença dessa qualificadora, certo? Agora o legislador, ele exigiu que a debilidade ela seja permanente no sentido de ser duradoura e não no sentido de ser perpétua, certo? Ou seja, encontra-se presente essa qualificadora, mesmo que a capacidade daquele membro, sentido ou função possa vir a ser suprida, por exemplo, por uma cirurgia, por exemplo, pelo uso de uma prótese ou de uma órtese, né? Ou seja, não há necessidade para a presença dessa qualificadora, de que esse enfraquecimento, essa redução da capacidade de membro, sentido ou função se dê de forma eterna. Por exemplo, o sujeito que perde a mobilidade muscular de um determinado membro, em razão de uma lesão corporal. Por exemplo, em razão da lesão corporal, fica manco, fica claudicando de uma perna. Não, mas se ele fizer uma cirurgia, ele volta a andar normalmente, certo? Ou seja, não há uma natureza de eternidade na lesão, mas é indiscutível que ela é permanente, ainda que haja alguma técnica científica que possa vir a fazer com que o indivíduo recupere a capacidade plena de locomoção, né? Ou seja, aqui deve ser entendido, deve ser interpretado como debilidade permanente, não eterna, perpétua, né? Existe uma questão muito polêmica, existe uma questão muito discutida pela doutrina e pela jurisprudência, que é a questão da perda dos dentes. Será que um indivíduo que, em razão de uma determinada prática do crime de lesão corporal, um sujeito que, por exemplo, é esmurrado na boca e perde alguns dentes, certo? Será que há a presença dessa qualificadora prevista nesse terceiro inciso do parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal Brasileiro, essa questão da debilidade permanente de membro, sentido ou função? A doutrina diverge, certo? A maioria da doutrina entende que a solução para essa querela jurídica deva ser encontrada na perícia médica ou odontológica, né? Que assegure de forma
precisa se a perda daqueles dentes acabou provocando a redução ou o enfraquecimento da mastigação, que é, logicamente, um dos atos inerentes ao processo digestivo. Se a perda dos dentes provocou a diminuição da capacidade digestiva do indivíduo, da capacidade de mastigação do indivíduo, a doutrina entende majoritariamente pela presença dessa qualificadora. Mas se não, a doutrina entende como não ter havido realmente a presença dessa qualificadora. Outro ponto controverso é a questão dos órgãos duplos, os olhos, os rins, os pulmões, os órgãos que são encontrados aos pares no organismo humano. Será que a perda de um deles acarreta o reconhecimento da lesão corporal de natureza grave? Mas é claro, lógico, ainda que o indivíduo preserve um desses órgãos duplos, certo? A supressão de um deles, logicamente, debilitará a função exercida. O sujeito enxergava bem pelos dois olhos, mas em razão da lesão corporal, perdeu a visão do mundo. Obviamente que houve uma debilidade do sentido da visão. O sujeito possuía os dois rins funcionando normalmente, mas de repente é vítima, por exemplo, de um disparo feito por alguém que não gostava dele, não no intuito de matar, certo? Lembre-se, não é porque é órgão vital que acarretará necessariamente o perigo de vida. E não é porque necessariamente alguém atirou em alguém que o crime será de tentativa de homicídio, né? Pode ter feito isso com o sentido de provocar uma bala em enormidade física. Espera aí, vou dar um tiro agora na sua perna. Puf! Entendeu? Não há presença do dolo específico, no caso do homicídio, que é o ânimo necando, né? Há presença indiscutivelmente do dolo, mas não há presença vou usar aqui uma expressão que é um filme, uma série de filmes policiais e de aventura, de ação, estrelado pelo grande ator norte-americano Charles Bronson. Não há o desejo de matar, né? Não há o ânimo necante, né? Mas veja bem, quando se tratar de membro ou órgão duplo, a supressão de um deles vai debilitar a função, vai debilitar o sentido, certo? Não há abolição da função. A jurisprudência entende no sentido também de que, havendo a supressão de um rim, a função nefrológica, a função urinária, ela será substancialmente afetada, certo? Mas não há, de maneira alguma, o impedimento do exercício daquela função, certo? O que acarretaria uma lesão corporal de natureza gravíssima. A questão da inutilização de um dedo é indiscutível que acarreta lesão corporal de natureza grave. Por quê? Porque os dedos fazem parte das mãos, que são membros do corpo humano. E a inutilização de um dedo acarreta indiscutivelmente a debilidade permanente de um membro e, portanto, atrai a qualificadora da lesão corporal de natureza grave. Certo? Gente, só para nós concluirmos a nossa aula de hoje, vamos tratar aqui da questão da aceleração de parto. Lembrando só a princípio que nas hipóteses combinadas pelo parágrafo 2º do artigo 129, ou seja, na lesão corporal de natureza gravíssima, existe uma qualificadora que trata da lesão corporal qualificada pelo aborto. Não é o caso aqui. Aqui trata-se tão somente da aceleração de parto.
né? Nesse caso, o que se leva em consideração para o agravamento da fórmula básica, da figura básica lá do artigo 129, atraindo essa qualificadora, vem a ser justamente a aceleração do parto. Ou seja, no que consiste esse resultado agravador, pessoal? Gente, por favor. Ele consiste na expulsão prematura do feto ou do embrião. Né? Antes do embrião não, porque numa vida válida, o embrião é só até 3 meses, né? Dá 3 semanas a 3 meses. Não há vida válida com 3 meses de gestação. Mas do feto, né? Do feto. Não há vida viável para o embrião, mas há vida viável para um feto, por exemplo, de 7 meses. A mulher é espancada e, em razão das lesões por elas suportadas, acaba tendo um parto prematuro. O bebê nasce antes do tempo, certo? Em decorrência desse trauma físico ou moral suportado por ela. É interessante aqui que, se porventura a criança vier a falecer antes de ser expulsa do útero materno, ou mesmo após ela ser expulsa do útero materno, em decorrência da agressão sofrida pela mãe, o caso será de lesão corporal seguida de aborto, lá do parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal Brasileiro. Certo? E não essa forma aqui de lesão corporal de natureza grave da aceleração do parto. A aceleração do parto como qualificadora do crime de lesão corporal de natureza grave também somente pode sobrevir a título de culpa, lógico, porque se ele queria que houvesse aceleração ou seja, se ele tivesse dolo no antecedente e dolo no consequente, certo? Se ele desejasse aqui a aceleração do parto, haveria uma, discutivelmente, né, não a forma de lesão corporal de natureza grave da aceleração do parto, mas a lesão corporal seguida de aborto, certo? Lá do inciso 5º do artigo 129, certo? Ela só pode, portanto, sobreviver a título de culpa e jamais a título de dolo, certo? Ela não pode ser atribuída à agenda ao título de dolo, tendo em vista que, senão, aí vai ser a figura da lesão corporal seguida de aborto, certo? Ou seja, é necessário que haja, nessa situação específica, a culpa no dolo no antecedente e a culpa no consequente. O derradeiro, gente, é importante relembrar, importante salientar, melhor dizendo, que todas essas qualificadoras contidas no parágrafo 1º, essas 4 hipóteses legais, esses 4 incisos do parágrafo 1º, eles são de natureza objetiva, de modo que só haverá comunicação dessas qualificadoras entre os agentes no caso de concurso de pessoas, certo? A teor do que reza o artigo 30 do Código Penal. Todas as qualificadoras contidas no parágrafo 1º são de natureza objetiva, ou seja, comunicam-se aos agentes no caso de concurso de pessoas, tanto a título de coautoria quanto a título de participação, certo? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje a respeito das lesões corporais de natureza grave. Essas 4 primeiras situações legais em que o crime de lesão corporal é agravado pelo resultado criminoso. Elas se encontram previstas, como eu disse a vocês, nos 4 incisos do parágrafo 1º do artigo 159. Uma boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula na noite de amanhã, se Deus quiser. Um abração, pessoal. Boa noite.